Obrigada. Certo. Todo mundo está pronto? Vamos revisar algumas regras gerais antes de começar. Desliguem todos os celulares. Membros da imprensa podem manter seus celulares ligados, mas eles devem estar no modo silencioso. Não será permitido entrar ou sair da sala do tribunal durante os procedimentos. Após o início, quem sair não poderá retornar. Hoje é um dia de muita emoção e estresse para 3 famílias, para a Ré e para aqueles que se importam com Davion, Dominic e Mackenzie. Espero que todos aqui respeitem todas as pessoas que estão nesta sala. Se houver comportamento perturbador, interromperei o andamento e os oficiais te acompanharão para fora. O processo do tribunal será o seguinte. Primeiro, ouvirei o Ministério Público e os representantes de qualquer uma das vítimas. Em seguida, o tribunal ouvirá a defesa e quaisquer representantes que desejem se manifestar. A Ré tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. Ela exerceu esse direito de permanecer em silêncio durante o julgamento e esse direito continua ao longo deste processo. Ela terá a oportunidade de falar se assim desejar, mas essa é uma escolha dela. Após essa parte, o tribunal irá proferir a sentença. Também quero informar a Ré que ela tem direito de recorrer e a transcrição às custas do Estado, e nós designaremos um advogado para representá-la. Advogada, nós já discutimos e concordamos com o seguinte, que os únicos crimes pelos quais o tribunal irá sentenciar hoje, por questão de lei, são as acusações 1 e 2, ambas por homicídio, em violação ao Código Revisado de Ohio, seção 290302A, a acusação 1, referente ao homicídio de Dominic Russo, e a acusação 2, referente ao homicídio de Davion Flanagan. Todos esses crimes têm sentença prevista em lei. Cada um corresponde a 15 anos até prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após o cumprimento do pena mínima. E a decisão sobre a liberdade condicional fica estritamente a critério e sob jurisdição da Junta de Liberdade Condicional de Ohio. Cada uma dessas acusações é independente das outras e pode ser cumprida de forma simultânea ou consecutiva. Essa é a única discricionariedade permitida ao tribunal na sentença de hoje. Pelo que entendi, também estamos de acordo com as seguintes unificações. Quanto aos veredictos condenatórios contra a Ré relacionados à vítima, Dominic Russo, as acusações 3, 5, 6 e 9 se fundem na acusação 1. Quanto aos veredictos condenatórios contra a Ré relacionados à vítima, Davion Flanagan, as acusações 4, 7, 8 e 10 se fundem na acusação 2. A majorante Regan Tokes e a supervisão após a libertação não se aplicam à acusação 1 nem à 2. Essa afirmação está correta? Está correto, meritíssimo. Sim, meritíssimo. Obrigado. Quero seguir com as acusações 11 e 12. Entendi que nesses crimes de 5º grau, ambos os lados abrem mão de argumentos. Isso está certo? Sim, meritíssimo. Sim, meritíssimo. Ela está renunciando a declarações sobre as acusações 11 e 12. Quanto a essas duas acusações, sim. Tudo bem. A Ré é condenada pelas acusações 11 e 12, ambos crimes de 5º grau, a 7 meses de prisão por cada cumprido simultaneamente e com crédito pelo tempo já detido. Multas e custas dispensadas. Sobre a suspensão da carteira de motorista pelas acusações 9 e 10 referentes a homicídios veiculares agravados, a carteira dela foi suspensa permanentemente. Agora estou pronta para ouvir qualquer pessoa que queira falar em nome do Estado. Bom dia. Pode começar dizendo seu nome e... Falar alto e devagar? Sim. Meritíssima, meu nome é Jamie Flanagan. Eu sou a mãe da vítima Davion Flanagan. Quero compartilhar uma pequena parte do que perdemos em 21 de julho. Desculpe, em 31 de julho de 2022. Meu filho Davion é e sempre será muito mais do que apenas uma carga. Ele era precioso. Era uma alma incrível de coração de ouro. Ele deu ao mundo o que mais queria em sua própria vida: amor. O tipo de amor que resgataria um amigo no meio da noite sem fazer perguntas.
o tipo que protegeria os outros e os honraria. Ele fazia amigos facilmente com seu sorriso contagiante. Ele era um atleta talentoso e planejava abrir sua própria barbearia após estudar para barbeiro. Meu filho não tinha um grupo fechado de amigos, mas sim era amigo de todos. Ele fazia questão de demonstrar amor e bondade aos outros, inclusive aqueles que muitas vezes eram deixados de lado pela sociedade, os menos favorecidos, as pessoas com deficiência no desenvolvimento, os que sofriam e os que não eram valorizados. Dayon fazia questão de que todos que cruzassem seu caminho soubessem que ele realmente os via, que os valorizava e que eles mereciam seu tempo. Davion e meus filhos já passaram por mais do que sua parcela de sofrimento, dificuldades e perdas. Davion e suas irmãs foram adotados do sistema de acolhimento familiar. Eles são irmãos biológicos. Estamos honrados por termos sido escolhidos para ser os pais deles. Eles são família para sempre. Estou devastada pela perda de Davion. O mundo perdeu um homem realmente especial. Minhas meninas perderam seu melhor amigo, seu protetor, o único membro da família em quem confiavam e que esteve ao lado delas desde o primeiro dia. Só ele entende a dor e a perda pelas quais elas passaram e sempre esteve ao lado delas. Só esse fato já parte meu coração pelas minhas meninas, pela minha família. Tantos sonhos destruídos, um futuro roubado. Nunca vamos poder ver o homem incrível que ele certamente se tornaria. A vida dele era preciosa. Como falei, ele era mais que uma carga. Eu rezo diariamente por força e perseverança para mim e para minha família. Também rezo para que Mackenzie encontre verdadeiro remorso em seu coração e verdadeiro arrependimento. Agradecemos a todos que trabalharam tão duro para nos ajudar a buscar justiça para nosso filho. Somos eternamente gratos. Davion, sentimos muito a sua falta, mas como cristãos, sofremos com esperança. Vamos garantir que sua memória siga viva e ansiamos pelo dia em que estaremos juntos novamente na eternidade. Obrigada. Olá, você poderia começar dizendo seu nome? Oi, meritíssima. Meu nome é Divine Flanagan. Davion era meu irmão mais velho. A perda de Davion Markel Flanagan tem sido muito difícil para mim. Nós passamos por tudo juntas desde o primeiro dia. Davion foi como um irmão mais velho para mim e para minha irmã Délia. Todas nós fomos adotadas juntas em 2012. Depois que Davion faleceu, muito trauma e dores do passado vieram à tona na minha vida, tornando difícil me curar desse evento traumático. Davion foi mais que um irmão mais velho para mim, também um exemplo em muitos aspectos. Ele era quem eu mais confiava, pois me fazia sentir segura. Ele me ensinou a importância de valorizar cada momento e aproveitar a vida. As lembranças que temos são fortes, mas perdê-lo me mostrou o valor da vida. Sim, Deus age de formas que você não entende, mas no fim vale a pena. Eu não quero essa dor para mais ninguém. Eu não quero que as pessoas tenham que passar por isso. Como uma jovem de 18 anos, eu odeio o fato de que ele se foi porque alguém decidiu tirar a vida dele. Com a partida de Davion, me sinto presa, incapaz de seguir em frente. Eu me sinto perdida. Ele era quem me levantava quando eu caía. Ele era meu melhor amigo e a única pessoa que ficou comigo desde que eu nasci. Eu gostaria que você desse a Mackenzie a maior pena possível. Eu a conheço há cerca de 3 anos e ela sempre escolheu o caminho mais fácil. Ela vai ter direito à liberdade condicional, enquanto meu irmão terá partido para sempre. Obrigada, meritíssimo. Obrigada.
Bom dia, você pode... Começar com seu nome? Sou Cristine Russo, mãe do Dominique. Ninguém queria que fosse assassinato. Ou punir Mackenzie Sherilla por esse acidente. Mas isso não foi um acidente de carro. As evidências e a ciência provaram que Mackenzie Sherilla assassinou meu filho, Dominic, assim como Davion. Não houve manipulação neste caso, como os Sherillas gostariam de afirmar. Quero agradecer ao Departamento de Polícia de Strongsville e ao Estado de Ohio por buscar a verdade por trás desse acidente. Graças a eles, todos nós sabemos o que aconteceu naquele carro naquele dia. Desconhecemos o motivo. Gostaria de mudar isso diariamente. Eu perdi 3 filhos naquele acidente. Não passa um minuto do meu dia sem que eu pense no meu filho e também na Davia. Meu coração está para sempre partido. Os gritos ouvidos da família e dos amigos de Serrano após o veredito não são nada além de falta de remorso. Mackenzie Sherilla tinha a escolha. Dom e Davion não tiveram. Todos nós ficamos aqui para lamentar. Mas o que Dave, Tom e Ekin Davia perderam nunca poderá ser remediado de nenhuma forma. Ou por sentença específica. 31 de julho de 2022, eles ligaram para a mãe de Mackenzie, que estava histérica com a perda do meu filho e de Davion. Eu sabia que Mackenzie estava no hospital e a primeira coisa que me disseram foi: por favor, não escute o que todo mundo está dizendo no Facebook. Sim, meu filho está morto. O amigo dele está morto e estou vendo como está o seu. São as redes sociais que importam. As redes sociais transformaram a vida de Mackenzie em um jogo e estão fazendo o mesmo com essa tragédia de partir o coração. Ninguém pode imaginar a dor de perder um filho, a menos que já tenha perdido um. Essa dor é para sempre. O tempo não cura essa ferida. Mackenzie, você vai para a prisão porque fez isso. Seja grata por ainda estar viva e ter um futuro, seja ele qual for. Dom e Davion foram privados de seus futuros, suas esperanças e seus sonhos. Mackenzie não teve piedade de Dominic nem de Davion. Só Deus pode ter misericórdia da alma dela agora. Obrigada. Pode dizer seu nome, por favor? Sim. Meu nome... Tem um microfone ou algo assim? Essas coisas. Meu nome é Ângelo Russo. Sou um dos irmãos mais velhos de Dominique e estou falando hoje por mim e também em nome dos nossos irmãos e dos nossos amigos. Desculpe. Dom pode ter sido jovem, mas aproveitou cada dia ao máximo e teve um impacto na vida de seus amigos e de sua família. Dom era um empresário, um atleta, um produtor musical e um empreendedor. Dom não era só meu irmão, mas também meu melhor amigo. Amigos aqui no tribunal dizem o mesmo sobre Dom. Muitos dos interesses e objetivos do meu irmão estavam centrados em aprender mais sobre si mesmo e como ele poderia se tornar uma pessoa melhor. Ele sempre fazia o que podia para aprender sobre os outros, como ele poderia entender diferentes situações, diferentes culturas e como poderia melhorar a comunidade. Ele lia obras de vários autores todos os dias e até me recomendou inúmeros livros que me tornaram uma pessoa melhor e me ajudaram a entender melhor o mundo. Alguns meses antes de falecer, ele me disse que em breve planejava entrar para uma das Forças Armadas. Confesso que era contra, mas ele sentia a necessidade de servir à comunidade e ao país. Ele me deu inúmeros conselhos e também ajudava com tudo e qualquer coisa
Nada do que for dito ou feito aqui hoje pode descrever a perda ou reconstruir nossas vidas depois dessa tragédia. Declaração de Mackenzie ao detetive Azul no hospital. Não pode só tirar minha carteira por 10 anos ou algo assim? Essa declaração é de Mackenzie. Essa declaração define Mackenzie Sherrill, a pessoa mais egoísta que eu conheço. Ironicamente, Don era a pessoa mais altruísta que conheço. Mackenzie Sherilla assassinou Don e Davion a sangue frio e já tinha seguido em frente. Mackenzie matou Don por medo de perdê-lo e fez de Davion uma vítima colateral. Ela estava dirigindo, indo a shows e se fantasiando para o Halloween, sem pensar nas famílias e vidas que ela destruiu. Como eu disse, Don lia um livro por dia. Ele fundou 2 empresas. Ele gravava sua própria música, além de gravar músicas comigo e com amigos. Don ajudava qualquer pessoa que precisasse de ajuda. Ele inspirou todos que tiveram a honra de conhecer Dominique. Nós te amamos, Don. Nós te amamos, Davion, e que Deus abençoe vocês dois. Muito obrigado. Senhor True, antes de falar, você marcou as cartas como provas para fazerem parte do registro? Sim, meritíssimo. E alguma objeção por parte dos McDonald? Não. Meritíssimo. E você marcou suas cartas? Marquei. Certo, se você puder entregar ambos ao tribunal. Pode prosseguir. Meritíssimo, há muito pouco que eu possa dizer depois de ouvir aqueles que amam Dominique e Davion. Em relação ao impacto que a conduta dos réus teve na vida dessas famílias. E recebemos uma série de cartas que foram apresentadas em nome do réu. E, ao resumir essas cartas, eles a descrevem como uma boa estudante e uma pessoa amorosa e cuidadosa, e que ela nunca poderia fazer algo assim. E eles continuamente, apesar do veredito, se referem a isso como um acidente lamentável, e dizem que ela também é uma vítima. E há apenas algumas coisas que eu acho importante para o tribunal considerar ao determinar a sentença hoje. Parte das provas neste caso apresentadas no julgamento foram evidências do celular da ré. Foram cumpridos mandados de busca em várias contas de redes sociais dela, registros escolares, registros médicos, coisas desse tipo. E eu acho que quem ela realmente era é diretamente contraditório ao que foi apresentado pela carta submetida em nome dela hoje. Um momento, Nona. Desculpe, meritíssima Joseph, confundi você com outra pessoa. Tudo bem. Eu nem sou legal. Só sou uma garota que usa muitas drogas e sobrevive. Preciso ser como veneno e agir como um cachorro. Não me importo se me acha burra, realmente não ligo. Não pode me tocar se eu quiser ser bandida. Eu sou a garota pela qual você morreria. Sim. Objeção, meritíssimo. Isso não foi apresentado no julgamento. Pouco depois do acidente, a polícia de Strongsville foi notificada de que haviam recebido e-mails preocupantes da comunidade informando que a ré e sua mãe estavam procurando emprego em uma agência de modelos de Los Angeles.
Mackenzie Cirilo disse para Vitali: "Obrigada pelo comentário. Eu adoraria trabalhar com vocês. Tenho enviado muitos e-mails para vocês. É uma ótima oportunidade. Obrigado." Existe um portão? Não há uma data nisso, meritíssimo. Com base na investigação, foi entregue à polícia enquanto o réu ainda estava no Hospital Metro Health. Então foi durante esse período que ela ficou no hospital por várias semanas. Pouco depois de receber alta do hospital, a polícia recebeu vídeos adicionais da ré em sua cadeira de rodas enquanto ela assistia a um show na região de The Flats. E novamente, meritíssimo, estou apresentando isso ao tribunal para mostrar a chocante falta de remorso. Isso foi algo que estava sendo exibido enquanto a investigação ainda estava em andamento, antes que ela fosse acusada e presa em novembro do ano passado. E era esse tipo de coisa que chegava à polícia, evidenciando a chocante falta de remorso. Junto com o fato de que houve relato de que a ré dirigia um automóvel e logo após esse evento ela foi vista novamente em Strongsville dirigindo um carro. Mesmo com o testemunho da mãe sobre sua tontura causada por uma condição que exigia comprimidos de sal. Apesar do fato de que foi, na verdade, sua mãe quem forneceu a ela o carro que ela usou para tirar a vida de Dominique e Davion. No Halloween do ano passado, novamente, ainda antes de ser acusada, Mackenzie Cirilo comemorou o Halloween com seus amigos em Ohio. Juiz, só preciso continuar com o juiz, claro. Obrigado. É assim que os peixes estão se preparando. Esses são posts, estes estão em Halloween do ano passado, então esses seriam depois do acidente, pouco antes de ela ser acusada em novembro. A ré mostrou uma chocante falta de remorso, meritíssimo. Acreditamos que ela continuou afirmando que isso foi um acidente, apesar do fato de que as evidências contradizem diretamente essa versão. Meritíssimo, o senhor estava na Progress Drive. O senhor viu as evidências que foram apresentadas no tribunal. Meritíssimo, achamos que o senhor é a pessoa mais bem posicionada para decidir uma sentença adequada. Temos plena confiança na sentença que o senhor dará a ela. Agradecemos. Senhorita MacDonald? Meritíssimo, com a devida vênia, pedi ao senhor que permitisse ao senhor Serrano se dirigir ao tribunal primeiro. Pode começar dizendo seu nome. O meu é Nathalie Chirila. Eu só quero dizer... Posso me dirigir a eles? Claro, só quero falar às famílias. Que estou arrasada, triste e perdida, e meu coração dói por todos. Tudo certo? Davion era seu novo amigo. Dom era o amor da vida dela e parte da nossa família. Tudo bem? Sinto muito pelo ocorrido, estamos de coração partido. Tudo bem. E então, meritíssima, isso foi um acidente terrível, trágico, um pesadelo que aconteceu e do qual ela não tem nenhuma lembrança e ela nunca vai se recuperar disso, nem emocionalmente, nem fisicamente. Ela quase morreu também. Estamos pedindo, por favor, que a senhora não aplique a sentença de forma consecutiva. Ele era da família e todos nós nos amávamos. Na manhã do acidente, ela me ligou. Recebi uma ligação sobre um acidente de carro. Fomos ao hospital sem eu saber quem estava no carro. Os nomes ainda não estavam confirmados. E eu pensei, vou chorar de tanta saudade do Dobbs. Nós o amávamos muito. Liguei várias vezes para o Dom, torcendo para que ele atendesse, mas ele não atendeu. Tentei ligar para a mãe dele, mas ela não atendeu. E eu ainda não sabia quem estava no carro. Eu nem sabia se ela estava viva. Eu não sabia o que estava acontecendo. Então nós estávamos na sala de espera. E então a mãe dele acabou me ligando, então eu atendi o telefone e eu fiquei tipo, meu Deus, eu nem sei quem estava no carro. O que está acontecendo? Era o Dom? E ela disse, como assim? Meu filho está morto. Pedi desculpas e ela respondeu que agora teria que esperar os meus filhos saírem do hospital. Depois disso, não ouvi mais nada. Eu só disse, nós o amávamos muito. Desliguei o telefone e não falei de redes sociais, nem sabia o que estava acontecendo, tá bom? Então foi isso.
No hospital, naquela postagem do Vitali, eu comentei porque alguém tinha chamado ela de assassina. Tudo bem? E ela não é uma assassina. Então, naquela época, ela nem podia ficar com o celular porque a polícia ainda estava com ele. Tudo bem? Então, eu entrei e falei, sabe, ela não é uma assassina. Ela está mais triste e machucada do que a maioria dessas pessoas que estão comentando. Ela tentou falar com você. Naquele momento foi só um acidente, então comentei por ela, não pela chance de modelar. Eu nem ligo para isso. Eu não quero que eles se refiram a ela como uma assassina, tá bom? Nem sei como aquele comentário surgiu no telefone, já que a polícia ainda estava com o aparelho dela e ela não podia acessar o celular ou redes sociais, por isso fiz isso. Liguei pedindo para desativarem as redes sociais porque estavam chamando ela de assassina, ameaçando de morte e organizando grupos para matá-la quando saísse do hospital. Nem queria o telefone dela, não me importo com isso ou redes sociais. Queria que parassem de chamá-la de assassina. Assim, quando ela acordasse e saísse de várias cirurgias, ela não veria todas essas pessoas chamando ela de assassina, porque ela nunca, jamais mataria o amor da vida dela, tá bom? Halloween. Por 3 meses depois do acidente, ela só usava as roupas dele. Ela só comia os lanches que ele comia. Ela só ouvia a música que ele compôs, tá bom? Ela ficou deitada na cama por 3 meses chorando. Havia um altar dele ao lado dela, com fotos e coisas que ele gostava, e essa flor que acende que ele deu para ela porque queria que fosse fresca e viva para sempre. É tipo uma florzinha da Bela e a Fera. Tá, ela tem esse altar dele ao lado dela. Então ela ficou chorando por 3 meses. As amigas dela perguntaram se queria sair para pedir doces ou ir à festa de Halloween na OU. Ela nem queria. Disse, não sei, será que vou? Mal conseguia andar. Então eu disse, filha, vai, é Halloween. Você ficou 3 meses deitada chorando, ouvindo as músicas dele. Por favor, se divirta um pouco, só um momento de alegria. Então a gente falou para ela ir. Meu marido levou ela, eu trouxe ela de volta para casa. E ela só precisava de um momento de diversão, depois de perder o mundo inteiro dela. Então fomos nós falamos para ela ir. E aquele show que ela foi com a prima do Dom, a Abby, elas buscaram ela. Elas levaram ela até lá. Dom Mackenzie, Dom e Abby decidiram ir juntas a esse show enquanto estavam no hospital. E isso foi pelo Dom. Tudo o que ela fez depois do acidente foi ou em homenagem a ele, ou para estar perto dele, ou só para ficar ao lado dele de qualquer jeito que pudesse. Ela ficou devastada e arrasada. Ele era o ar que ela respirava, tá bom? E eles foram com o primo dele. Ficamos com ele o tempo todo após o acidente. E qual era a outra coisa? Estou ouvindo muito sobre sua filha. Não estou ouvindo quase nada sobre as 2 pessoas mortas. Dominique, tudo bem. Estou te pedindo clemência porque isso foi um acidente trágico do qual ela não se lembra. E Davian, nós não o conhecíamos, ele era um amigo novo e eu sinto muito. Isso significa que a vida dele não tem valor? Não. Não. Deus não. De jeito nenhum, todos eles. Todos eles se amavam, todos passavam todos os dias juntos. Sabe o que quero dizer? Eu não... Sei qual é o problema, Sr. Schrader. Desculpa. Isso não é parte do problema, do fato de todos confiarem uns nos outros, não é essa parte do... Não é um problema, de jeito nenhum, foi maravilhoso. O problema é como todos foram parar no carro e 2 morreram. Eu entendo como isso parece, estou dizendo que foi um acidente trágico. Ela nunca... Mas vamos ter que discordar sobre isso. Eu entendo. Certo, e eu respeito sua posição, mas você discorda de mim. Eu entendo. Mas enfim, é isso. Eu só queria falar sobre isso. Nós dissemos pra ela ir nessas coisas, e aí ela foi com a família do Dom. Então olha só, não olhe pra isso dessa forma. Por favor, tente ver isso de outra forma. Essas coisas não são relevantes, nem um pouco. Nem um pouco. Nem um pouco. Mas ela é uma boa pessoa. Se você tivesse um momento, tudo o que precisaria seriam 5 minutos de conversa com ela para descobrir quem ela é. Bastaria 5 minutos para descobrir quem ela é e do que ela é capaz ou não de fazer. E você veria por si mesma. Obrigada, é só isso. Me desculpem, gente. Obrigada. Desculpa. Eu te amo. Sim. Por favor. Tem mais alguém? Quero que Mackenzie se manifeste ao tribunal. Mackenzie, só fale se quiser, fica a seu critério. Tudo bem. Sente-se se preferir. Faça o que for melhor para você. As famílias. Família de Davi, sinto muito de verdade.
Espero que um dia vejam que nunca faria isso de propósito ou deixaria acontecer. Queria lembrar o que houve. Sinto muito. Estou de coração partido. Amo Davon e Davion. Todos éramos amigos e Davon era minha alma gêmea. Queria poder tirar toda a sua dor. E eu sinto muito. E para minha família, obrigada pelo apoio e por todo o amor que vocês me dão. Obrigada por lutarem por mim. Eu amo muito todos vocês. Terminei. Obrigada. Obrigada. Desculpe, mais alguma coisa para a defesa? Se me permitir, meritíssimo, gostaria primeiro de expressar minhas condolências às famílias Russo e Flanagan. Não consigo imaginar como isso é difícil. É terrível. Os atos das pessoas têm consequências, e as consequências aqui dependem de você. O senhor tem uma variedade de possibilidades em relação a uma garota que tinha 17 anos na época, que agora tem 19 anos e não possui antecedentes criminais. E como o senhor apontou corretamente na abertura, a decisão de quando ela sairá cabe ao Conselho de Liberdade Condicional. E nós sabemos como o Conselho de Liberdade Condicional opera e sabemos que todo mundo é recusado pelo menos uma vez. Assim, uma sentença de 15 anos passa a ser de pelo menos 20 anos e vai depender dessa jovem aqui como ela vai se comportar pelos próximos 20 anos, ou seja lá qual for a sentença. Isso seria o primeiro ponto. Em segundo lugar, gostaria de agradecer muito por permitir e dedicar tempo para ler aquelas cartas. E gostaria de me concentrar nas cartas das pessoas do Tribunal de Menores. Primeiramente, a senhorita Smith e a senhorita Kent. Elas foram as pessoas que acompanharam o progresso dela desde que ela entrou na unidade de detenção juvenil, onde ela ficou por cerca de 9 meses. E eu gostaria de parabenizá-las por escreverem essas cartas, porque no fim das contas, ou inicialmente, eu tentei fazer com que elas enviassem uma carta e o pessoal do Tribunal de Menores não permitiu. E mesmo assim elas enviaram essas cartas. E o que vemos nas cartas delas? Na verdade, vemos que ambas dizem que ela demonstrou remorso na época. O que o promotor mostrou ali foi depois do acidente e muito antes de ela ser presa. Eles também dizem que observaram ela crescer como pessoa, que ela fez todas as aulas possíveis, tanto de culinária quanto da faculdade. As cartas dizem que ela tem sido uma detenta exemplar e que demonstrou a mais alta classificação de comportamento, segundo eles. Eles avaliam as pessoas em 1, 2, 3, 4. Quanto melhor o seu comportamento, maior o número. Ela sempre recebeu a nota mais alta. Ela também tem sido receptiva ao aconselhamento e, como a senhorita Kent disse, ela tem buscado reparar seus erros. Peço que preste atenção especial à carta de Kelly Leitner. Fala sobre certas coisas, e se ela cita certas coisas, ela fez isso. A senhorita Blankes está pedindo que você considere que o cérebro não está totalmente desenvolvido até os 25 anos ou até mais. As escolhas dela, de Mackenzie e Chicks, refletem a sensação de invencibilidade dos adolescentes. Embora, com base na sua decisão, você não ache isso. Acho que existem. Lembro das coisas idiotas que fiz quando jovem e odiaria ser julgado por elas. Então, realmente, agora vou te dar minhas observações, porque eu entendo o que você conversou com a mãe da Mackenzie sobre aceitação de responsabilidade, etc. Tudo o que posso te dizer é que desde o momento em que conheci essa jovem aqui, ela demonstrou arrependimento. E eu diria que durante o decorrer deste julgamento, nos e-mails e declarações iniciais, ela disse: "Sinto muito pelo que eu fiz." O promotor disse que ela não assumiu a responsabilidade. Bem, como você se lembra, durante o decorrer deste julgamento, nossa defesa foi de que se tratava de um homicídio por imprudência. Isso é assumir a responsabilidade pelo que ela acredita que aconteceu. Então, com todo respeito, eu discordo disso. Percebi verdadeiro remorso nela nas vezes em que a encontrei na prisão e não me parece algo interesseiro. Posso dizer, como profissional do direito, que me sinto muito confiante em afirmar que ela demonstrou verdadeiro remorso. No fim, você também deve considerar a probabilidade de reincidência e outros fatores. Considerando esses fatores, peço respeitosamente o cumprimento simultâneo das penas. Obrigado.
Alguém mais gostaria de falar? Não, vou ter que ficar aqui. Não, mais ninguém. Hoje ocorre a sentença do réu pelos assassinatos deliberados e intencionais de Davion Flanagan e Dominique Russo. É a segunda vez que as famílias deles se reúnem para lamentar. Também é um dia em que a família de Mackenzie vai lamentar pelo futuro da filha deles. Todas essas 3 famílias e os amigos delas estão sofrendo. E todas as vidas deles foram irrevogavelmente mudadas por causa das ações da ré. As consequências não intencionais e colaterais de uma decisão egoísta, intencional e cruel de Mackenzie vão repercutir para sempre ao longo do tempo. Isso literalmente mudou a história porque tirou 2 vidas. 2 jovens estão mortos. As mortes deles foram horríveis, assustadoras e trágicas. Vou repetir. Se qualquer pessoa razoável analisar o Prova 802, não pode haver dúvida alguma sobre o que aconteceu naquela noite. Não pode haver dúvida do terror absoluto das 2 pessoas naquele carro. A ré controlou todos os acontecimentos. Ela escolheu o dia, ela escolheu uma data pouco antes de seu aniversário de 18 anos, ela escolheu dirigir o carro e o momento de fazê-lo. Ela optou por uma rota pouco conhecida, previamente reconhecida, por uma via industrial. Ela definiu o alvo e as vítimas. Ela definiu os meios e o método de execução. E ela planejou e executou propositalmente os eventos de 31 de julho de 2022. A análise das provas sustenta as conclusões factuais, o depoimento pericial, o depoimento dos primeiros socorristas, o depoimento dos médicos do pronto-socorro que atenderam a ré, o depoimento do médico legista do IML, o depoimento daqueles que conheciam as vítimas e a ré, e o depoimento da funcionária do Detran, que apresentou provas de que, além de tudo, a ré negou qualquer condição médica ao solicitar sua carteira de motorista, a qual sua mãe também assinou e atestou. Mas também que logo após o acidente, Mackenzie renovou sua carteira de motorista e novamente negou qualquer condição médica. A ré estava tão preocupada em dirigir que, como citado na investigação, pediu para suspenderem sua carteira de motorista por 10 anos. É difícil entender como uma pessoa pode se preocupar com o direito de dirigir, tendo acabado de ser responsável pela morte de 2 pessoas. Não houve nenhuma condição médica que tenha tornado isso um acidente. Não houve falha mecânica no carro. Os autos são claros quanto aos fatos e às provas. As alegações da mãe dela, sem provas médicas ou registros, não são convincentes. Também é importante lembrar que, mesmo que Mackenzie tivesse a intenção de morrer nesse acidente, isso é irrelevante. Uma tentativa frustrada de suicídio não constitui defesa para homicídio. Mesmo em tentativa de assassinato seguida de suicídio, se quem executa o plano sobrevive, as mortes ainda são consideradas homicídio. Só há uma pessoa responsável pela dor de todos aqui. Você, Mackenzie. Ninguém mais é responsável. Isso não é culpa da família de Dominique, nem da família de Davion, nem da sua família. E eu sei que cada um de vocês já se perguntou, e se eu tivesse feito isso ou aquilo? A verdade é que nenhum de nós pode controlar as intenções de outra pessoa. E quando existe uma intenção deliberada de ferir ou matar alguém, é somente o autor que carrega a responsabilidade pela escolha, pelas consequências e pelo sofrimento que vem depois. A dificuldade para a sentença hoje, sinceramente, é se eu acredito ou não que você deveria receber sentenças consecutivas. Me preocupa que, se eu te der uma pena concorrente, as pessoas achem que, de alguma forma, estou sendo desrespeitosa com uma das vítimas. E, por outro lado, eu preciso ponderar a punição. Mackenzie, é bem provável que você passe o resto da vida na prisão. Isso não vai depender de mim. Isso depende da Junta de Liberdade Condicional e, principalmente, de você.
Eu entendo que a dor nesta sala quer que eu imponha a sentença mais severa, mas não acredito que essa seria a sentença apropriada, porque eu realmente acredito que Mackenzie não estará livre em 15 anos. Ela foi sentenciada na segunda acusação, assassinato de Davion Flanagan, prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 15 anos. Ela foi sentenciada na primeira acusação, pela morte de Dominique Russo, prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 15 anos, a serem cumpridas simultaneamente e com crédito pelo tempo já cumprido. Vou dispensar multas, taxas e custos e sua advogada para o recurso será designada. Há alguma pergunta por parte do Estado? Não, meritíssima. Alguma pergunta? Não, meritíssima. Tudo bem, obrigada, certo.